Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes. Programa de hoje em duas partes. Na primeira parte a gente vai falar sobre o Green Bay Packers, né? Que eu acredito que é um time bem interessante para essa temporada, porque é um time que gerou bastante discussão em relação ao desempenho deles em 2019. E na segunda parte do programa eu vou responder as perguntas que vocês, leitores, ouvintes, seguidores, mandaram no Instagram e no Twitter. E para me ajudar nessas duas tarefas está o meu amigo Bruno Oliveira. E aí, Bruno, como é que você tá? Tudo bem, tô bem na medida do possível ainda, seguindo as normas da quarentena. E tamo junto aí pro podcast, pro vídeo. Se não tivesse quarentena, eu e o Bruno estaríamos gravando pessoalmente, né? Provavelmente na casa do Bruno. Que da última vez não, acho que da penúltima ou antepenúltima, sem nenhum motivo, explicação técnica, o áudio deu problema, aquele podcast do Friends, né, Bruno? Que a gente fez, que eu fiz tudo perfeito, a gente montou tudo perfeito e inexplicavelmente o áudio não ficou bom. Mas é como a gente tá respeitando aqui a quarentena, eu aqui na minha casa, o Bruno lá na casa dele. O Bruno, grande torcedor do Green Bay Packers. Eu achei que ele colocaria uma camisa do Green Bay Packers pra quem tá Não sei se dá assistindo. pra ver aqui em Pra cima. quem tá assistindo ao programa no YouTube, você que tá escutando, você pode assistir agora também no YouTube. Tenho colocado o programa na íntegra no YouTube e alguns trechos no Twitter. Eu achei que ele ia estar com a camisa dos Packers, mas ele tá com uma camisa do Arsenal pra me provocar. Afrontar aí, né? É aquela que eu trouxe pra você? É aquela, 2009. Eu tava Wilshire 19. Não é 2009 não, 2012. 2012, É. esquece. Wilshire. Eu tava pensando nela esses dias porque eu estudei em Londres, né, em 2012, e eu comprei uma camisa pra mim do Bale, número 3, e comprei uma do Wilshere. Qual que é o número? 19. 19 pro Bruno, pra trazer pra ele. Só que aí calhou que, na mesma, assim, tipo, semanas depois, o Bale mudou do número 3 pro 10 e o Wilshere mudou do 19 pro 10 também, eu acho. Não, Bale Foi pro isso 11. mesmo. Bale pro 11. Veio pro 11, É. o Wilshire pro 10. E aí eu e o Bruno, a gente é dono dessas Relíquia. relíquia porque aquela camisa do Tottenham que eu tenho, o Bale só jogou com a 11. E essa camisa do Arsenal, o Wilshere só jogou com a 10, né? Então temos duas relíquias. Mas vamos falar de Green Bay Packers. Foi o NFL que é melhor. Pro torcedor do Tottenham, pro torcedor do Arsenal, certamente falar de NFL tá bem melhor do que falar Certeza. falar de futebol da Premier League. Mas vamos falar do Green Bay Packers, que, como eu falei no começo do programa, eu acho que é um time que é uma análise bem fascinante. O Green Bay Packers 2019 é um time que venceu 13 jogos, perdeu 3 jogos, perdeu na final de conferência para o San Francisco 49ers, foi atropelado pelo San Francisco 49ers. Sim. E muitos especialistas, e nesse grupo de pessoas com essa opinião eu me incluo, apontaram que o Green Bay Packers ele não era tão bom quanto um time de 13 vitórias normalmente é na NFL. E tem muito torcedor dos Packers que fica irritado um pouco com esse tipo de comentário, porque o torcedor pode ser clubista, eu acho que eu prefiro quando o torcedor seja quando o torcedor é racional, mas a base de ser torcedor é você ser irracional. Mas eu acredito nisso. Eu acho que o Green Bay Packers ele não jogou como um time de 13 vitórias. E em geral você é um torcedor bem racional, Bruno, em relação ao Green Bay Packers. Às vezes é até mais duro do que as pessoas que às vezes não torcem para os Packers. Mas eu nunca te perguntei isso especificamente, mas você acha que o Packers jogou como um time de 13 vitórias em 2019? Não, não. Eu acho que, assim, 13 vitórias é muita coisa. Posso dizer ali, se a gente tentar pensar um pouco, de repente que ele jogou para 10 vitórias, talvez faça mais sentido, mas 13 vitórias e 3 derrotas, com certeza o Packers não jogou para esse número. Eu acho que o Packers ano passado ele é um pouco o exemplo de como a NFL. Assim, a NFL é uma liga que você tem 16 jogos, né? Em breve vão ser 17, mas por enquanto 16 jogos ainda. Então você tem pela natureza do jogo é uma amostragem muito pequena. E você vai se colocando ali, você vai tomando decisões para que o conjunto de possibilidades de como você possa terminar na temporada seja o mais positivo possível.
Só que mesmo nessas possibilidades, tem o pior cenário possível, tem o melhor cenário possível. Então, na NFL, muitas vezes, um time de 10 vitórias, a diferença de nível dele para um time de 6 vitórias é muito pequena. E a diferença para um time de 13 vitórias, às vezes, não é muito grande também. E eu acredito que o Packers, o número de vitórias dele na última temporada foi o melhor possível pelo que os Packers jogaram, né? Com um ataque que deixou a desejar, a defesa oscilou, em geral foi boa, mas a defesa oscilou com momentos ótimos e momentos ruins. Então, o Packers de 2019, ele venceu o maior número possível de jogos, se você simula aquela temporada um monte de vezes. Concordo. E eu não acho que o que é importante a gente falar dos Packers agora, do que foi em 2019, para falar o que a gente espera em 2020, é que eu acredito que é um time que tem muito a melhorar, e eu acho que tem no elenco tem espaço para melhorar, mesmo que não tenha se reforçado tanto. E eu acho que é um time que pode jogar melhor, Bruno, em 2020 e vencer menos jogos. Eu acho que é um time que pode ser superior, Aaron Rodgers pode jogar melhor e pode vencer 10 jogos, 11 jogos. De repente começa Pode convencer mais, né? pode convencer mais, chegar como um time mais forte. Eu já falei isso aqui até no podcast. Eu acho isso, eu acho que o Packers é um time que tem espaço para melhorar. Eu concordo. Eu acho que isso que você falou é tudo. Pode ser um time que tenha menos vitórias, mas que convença mais, principalmente na questão do ataque, né? Que foi a grande desconfiança por parte dos torcedores do Packers e todos os especialistas aí. Eu acho que o ataque pode evoluir, tem que evoluir, se o time do Packers quiser sonhar com o Super Bowl, por exemplo. Isso nos leva ao nosso primeiro tópico aqui, que é o Aaron Rodgers, né? Que até no último podcast, né, ele estava na 5ª colocação do meu ranking dos 32 quarterbacks, né? E foi um nome que eu e o Caio discutimos. O Aaron Rodgers, ele, como eu falei, ele teve uma das melhores temporadas de MVP em 2011, uma das melhores temporadas individuais da história da NFL. Jogou em altíssimo nível em 2014, só que a segunda metade da década dele foi caindo e ele já não joga em alto nível. Sim, no mais alto nível, ele joga em alto nível, mas não no mais alto nível. Já tem uns 3 anos, Bruno. E até algo que eu, você e o Vitor, a gente estava conversando lá no nosso grupo no WhatsApp. A gente está, entre aspas, mal acostumado com o Drew Brees, Drew Brees, Tom Brady jogando 42, 41 anos. E o Aaron Rodgers, nesse estágio da carreira, 36 anos, 37 se não me engano agora, ele pode estar em declínio. Ele pode ser que ele está na reta final da carreira dele e vai se aposentar. Ou pode ser que ele realmente está num declínio técnico e certamente o ataque dos Packers não fizeram muitos favores a ele nos últimos anos. O que você coloca aí como... Como é que você vê essa... Eu acho que... Primeiro, você concorda que ele teve um declínio nesses últimos anos? E se você... Eu sei a resposta porque eu e o Bruno te fala sobre isso sempre. Mas o que você atribui esse declínio? Tá. Minha visão assim, mais como torcedor, obviamente, especialista é você, Gabriel, mas sim, na minha opinião, teve um declínio do Rodgers nos últimos 3 anos. Para mim, ele ainda é um QB, né, usar o termo aqui, elite na NFL. Você concordou com a colocação que eu coloquei ele no meu ranking? Concordei. Eu esperava menos até, pra ser sincero. Mas, enfim, eu acho que sim, nos últimos 3 anos a gente tem visto um declínio do Rodgers. Questões numéricas, de estatísticas, sim. Outras questões também, a falta de confiança que a gente vê do Rodgers em campo, talvez por todas essas questões dos recebedores do Packers. Que não se chamam Davante Adams, né? Tirando o Davante Adams. E assim, eu vejo basicamente 2 problemas que podem impactar nesse declínio atual do Rodgers. O mais simples é totalmente essa falta de alvos que ele tem. E isso, de repente, faz aumentar essa sensação de declínio do QB. O Packers hoje ele só tem um bom recebedor, que é o Davante Adams. A linha ofensiva é sólida. Eu acho uma boa linha ofensiva. Mas hoje em dia, eu acho que na NFL, em 2020, eu acho que a gente cada vez vê que precisamos de jogadores dinâmicos que estiquem as jogadas. E o Packers
por enquanto, ainda não. Existem alguns recebedores jovens que podem chegar nesse nível, mas tirando o Davante Adams, eu não vejo outro jogador que ofereça isso para o Packers. E o segundo, que é o mais grave na minha opinião, que é o Matt LaFleur, é o ataque do Packers. Para mim, o LaFleur simplesmente ele não consegue fazer com que o ataque engrene durante as partidas. Eu vi muita dificuldade dele para fazer as jogadas ofensivas fluírem, né, durante as campanhas de ataque. Então, eu quero falar do Matt LaFleur um pouco mais pra frente. Eu queria focar, porque ele claramente é parte do problema, mas eu quero focar mais no Aaron Rodgers nesse momento, porque eu acho que você tocou num ponto perfeito, né? Falta de velocidade nesse corpo de wide receivers. Nunca conseguiu emergir um segundo alvo que fosse aquele cara de esticar o campo mesmo, né? A gente já viu caras como aquele do Hail Mary do Cardinals, agora me fugiu o nome. Ah, sim, o Jeff Janis E outros como ele, que parecia que ia ser o cara que ia emergir como o cara do lado oposto do Davante Adams e nunca surgiu, né? Agora são caras como o MVS, né? O Marcus Valdes-Scantling, Quinnimus St. Brown e tal. Eles trouxeram... Tem o Jay Cutler. O Lazard, né? O Lazard, que ele é hoje ele seria o wide receiver número 2 da equipe, né? E, enfim, tem caras que a gente reconhece aqui de nomes. Eles contrataram o Devin Funchess, que ele basicamente é um Davante Adams bem piorado, muito piorado. E falta mesmo velocidade ao ataque dos Packers. Só que o Aaron Rodgers, ele não confia nada nos wide receivers, né? E ele joga a bola fora, tudo ele desiste da jogada, e ele não confia nas leituras, até que ele não tem muito motivo para confiar em qualquer cara que não seja o Davante Adams. Primeiro, não confiar que o cara vai conseguir se desmarcar rápido. Segundo, não confiar que o esquema tático do Matt LaFleur vá dar aqueles passes completos rápidos ali que os grandes play callers conseguem fazer. O Aaron Rodgers não tem muito motivo para confiar no Matt LaFleur, que eu não gostei muito do esquema tático dele nesse primeiro ano. Então, mas isso tudo, assim, tem esses fatores que atenuam um pouco aí o Aaron Rodgers. Mas são muitas coisas que ele mesmo se coloca, né? E você vê os números dele. 33 quarterbacks tiveram pelo menos 500 passes desde o início de 2018. O Aaron Rodgers é 26º em porcentagem de passes completo, 21º em porcentagem de passes para touchdown, né? Cada porcentagem de passes dele que são passes para touchdown, 20º em jardas por passe tentado, 14º em rating, 11º em air yards por tentativa, que é quantas jardas a bola viaja da linha de scrimmage até o alvo, né? Não leva em conta yards after the catch, né? Que é jardas após a recepção. E primeiro em porcentagem de interceptação, que parece ser, assim, teoricamente é uma coisa boa, o quarterback que mais evita interceptação, mas pra mim isso vem muito mais do fato do Aaron Rodgers pode mascarar um pouco isso, né? Ele não quer arriscar nada, né? E ele não lança... Ele é um cara que não lança interceptação mesmo, né? Mas ele... Sei lá, tem momentos que ele joga mais como um Alex Smith na época dele dos Chiefs, como o Aaron Rodgers que a gente viu, né? Então, eu acho que é um motivo pra preocupação, sim. Eu não vejo nenhuma garantia que ele vai voltar a jogar como o Aaron Rodgers que a gente já viu, né? Então... Sei, Bruno, eu acho que os Packers... Eu não tô dizendo que não tô dizendo que ele vai se aposentar daqui a 2 anos. Mas pode ser que a realidade que os Packers tenham não é o Aaron Rodgers, que é um dos melhores, que é o melhor quarterback da NFL. É o Aaron Rodgers, que é o 5º, 6º, 7º, 8º melhor quarterback da NFL. Que se você cortar só pelos números dele nos últimos 2 anos, às vezes até 3 anos, ele não tá entre os 5 melhores quarterbacks da NFL. Eu coloco ele em 5º com um pouco de respeito ao nome. Assim, eu não tinha visto essas estatísticas antes, mas assim, eu vi recente quando você me passou, e pra mim foi bastante impactante. A primeira, principalmente, né, 26ª posição em passes completos é bem... você não imagina que o Aaron Rodgers mostra um quarterback que tá se livrando da bola
tá jogando a Sim. bola fora com muita frequência. E é um negócio que você assistindo ele jogar, você percebe. Percebe. E assim, eu falei algumas coisas aí do corpo de wide receivers, do Matt LaFleur, mas assim, tentando não ser clubista, porque o Rodgers é Não, o mas meu... eu te trouxe aqui pra ser clubista. Pode Mas ficar tranquilo. tentando ser um pouco realista. Porque o Rodgers é o meu jogador favorito da NFL todos os tempos, desde que eu comecei a gostar de futebol americano. Então é difícil para dizer, mas o Rodgers também tem culpa nesse declínio dele, né? Assim, por exemplo, quando o Adams está em campo, o Davante Adams, parece que não existe outro recebedor do Packers. De repente, será que o Rodgers não tem que tentar levantar o nível desses outros recebedores do Packers? Por exemplo, quando o Adams estava machucado, muitas vezes parecia que o time estava jogando melhor. Ele girou mais os alvos e distribuiu mais as bolas. Então acho que falta realmente para o Rodgers confiar um pouco mais no corpo de wide receiver. Por mais que não seja nem de perto o melhor corpo de wide receivers da NFL, de recebedores, mas já, de repente falta um pouco dessa confiança, dele voltar a ser aquele quarterback que arriscava, tentava passes em janelas difíceis, tentava passes complicados que a gente sabe que ele é possível, que ele é capaz de fazer isso. Então eu acho que isso também, o Rodgers também, por mais de tudo que eu tenha falado, o Rodgers é o maior culpado do declínio dele, na minha opinião. Concordo, acho que você tocou num ponto muito importante dessa questão da falta de confiança do Aaron Rodgers nos outros alvos, porque eu acho que acaba sendo um círculo vicioso. Ele não confia que o wide receiver vai conseguir se desmarcar ou vai estar no lugar certo na hora certa e nunca manda a bola para ele. E com isso, o wide receiver ele nunca consegue se estabelecer. E ele não se estabelecendo, o Aaron Rodgers continua não confiando que ele possa ser um cara útil, né? E não que tenha passado algum grande wide receiver que foi explodir em outro time, muito pelo contrário, mas o Aaron Rodgers que a gente já viu em campo, com essa linha ofensiva que é consistentemente uma das melhores bloqueando para o passe. Você tem o Davante Adams, que é um excelente wide receiver, top 10 na NFL. Era suficiente para esse ataque ser bem melhor do que era. Talvez não o melhor ataque da NFL, um dos 2, 3 melhores ataques da NFL, mas era suficiente para esse ataque ser melhor e por isso eu concordo com você. Eu acho que o Aaron Rodgers ele tem boa parte da culpa. Mas vamos falar do Matt LaFleur agora, né? Você já até citou ele. E assim, o Matt LaFleur não foi uma contratação na hora que eu gostei. Acho que você também na hora não gostou, né, Bruno? Não, a gente não falava, fui tão pessimista quanto você. A gente falava muito que os Packers poderiam ter ido atrás de um cara mais estabelecido como o Bruce Arians e tal. Eu queria muito Bruce Arians. E a minha questão com o Matt LaFleur, porque, assim, eu vou fazer uma ressalva, vai parecer que eu vou estar sendo injusto, mas eu vou fazer ressalvas em cada uma delas. O Matt LaFleur ele foi contratado para os Packers depois de ser coordenador ofensivo do Tennessee Titans em 2018. Em 2019 a gente viu como o ataque dos Titans jogou muito bem. Não foi só pela saída do Matt LaFleur, mas o Arthur Smith se provou um excelente coordenador ofensivo, o Ryan Tannehill entrou e jogou muito melhor que o Marcus Mariota, ele não estava no time em 2018, mas é um fato que o Matt LaFleur saiu dos Titans em 2018 e o ataque dos Titans jogou muito melhor em 2019. Ele era o coordenador ofensivo dos Rams em 2017, o ataque teve um bom ano, mas ele sai dos Rams em 2017 para ir para o Titans em 2018. Em 2018 o ataque dos Rams dá um grande salto. Aí, de novo, tem uma ressalva bem grande. O Jared Goff evoluiu e o esquema tático do Sean McVay se desenvolveu mais, encaixou, o Jared Goff aprendeu melhor e tal, então não é culpa do Matt LaFleur. Mas o que eu quero dizer é, nem os Rams, nem os Titans ficaram desolados de perderem o Matt LaFleur. E eu não vejo nele uma mente ofensiva assim, para você colocar como seu head coach, você tendo um cara como o Aaron Rodgers. E ele é uma coisa que a gente vê, por exemplo, caras como... Claro que eles são os melhores dos melhores. Mas cara como o Andy Reid, como o Sean Payton, o Drew Brees e o Patrick Mahomes, eles são espetaculares. Claro, hoje são melhores que... Quer dizer, hoje eu ainda escolheria o Aaron Rodgers na frente do Drew Brees, questão da idade, mas enfim... Tem aquele passe
fácil. Tem aquele esquema que deixa um wide receiver aberto. O esquema tático dos Packers não tem isso. Todo passe completo parece que é aquela luta, né, Bruno? Parece que é aquela dificuldade. Nunca parece que tem um ritmo nas jogadas que deixa o cara lá aberto ali por questão de desenho de rota e tal. Então, eu não vi nada no Matt LaFleur, claro, o primeiro ano dele, mas eu não vi nada no Matt LaFleur em 2019 que me deixe animado pros próximos anos dele. Assim, talvez eu seja um torcedor do Packers aqui no Brasil que seja o mais pessimista com o time. Mas eu concordo com você. Eu acho que o Matt LaFleur ele veio naquela época que agora a gente está começando a pensar um pouco melhor de que qualquer pessoa que teve qualquer tipo de contato com o Sean McVay era completamente excelente, Exatamente. apertou a mão do cara ali e já merece um contrato como head coach em qualquer time da NFL. Mas eu boto um pouco como exemplo, tudo bem que eu acho que é um cara que é muito melhor, mas o esquema do Kyle Shanahan no Que 49ers. trabalhou com o Matt LaFleur. Trabalhou exatamente com o Matt LaFleur. Você vê que na última temporada o 49ers ele não tinha nem de perto um dos melhores corpos de recebedores da NFL. Não. E você vê que as jogadas são jogadas que fluem e criam buracos na defesa adversária que Sim. facilitam a recepção dos recebedores. E também faz com que o QB, que no caso é o Jimmy Garoppolo, que eu acho ele um bom quarterback, mas parece que ele é bem melhor do que ele realmente é. Sim. Então, assim, justamente o time que aniquilou o Packers, né, nos playoffs. Verdade. Então, assim, eu acho que é isso que eu acho que falta. A gente não vê jogadas ofensivas que deixam o wide receiver numa boa posição, que abram espaço na linha defensiva, na secundária do adversário. Não tem, acho que aquele ritmo, não tem aquela... O esquema não ajuda, não dá uma vantagem pros Packers, né? Depende muito mais de execução, e você consistentemente depender de execução, seja no ataque, na defesa, é mais difícil do que você ter uma vantagem de esquema. Principalmente na defesa, acho que na defesa o esquema é um pouco mais importante que a soma dos talentos em si, mas você ter o esquema hoje em dia na NFL é muito importante. A gente vê, por exemplo, a defesa dos Seahawks da Legion of Boom, ela era uma defesa que era bem simples e ganhava em execução. Hoje em dia, você quer ter uma vantagem mais de esquema, né, do que contar apenas com a execução dos seus jogadores. Então os Packers não tem essa vantagem. E aí, assim, tudo bem. Você tem o Andy Reid, o Kyle Shanahan, o Sean Payton, o Bruce Arians e o Sean McVay. A gente vai falar do Sean McVay porque tem uma pergunta que é sobre o Sean McVay, mas ele... Antes de 2019, a gente colocava ele nesse grupo de caras que dão uma grande vantagem pro seu time na hora de chamar jogadas. O Matt LaFleur não tá nesse grupo e eu sinceramente não sei se ele um dia vai entrar nesse grupo. Vamos falar da defesa dos Packers, Bruno, porque é uma defesa, como eu falei, jogou bem no ano passado, acho que teve momentos ótimos, teve momentos que caiu um pouquinho, mas em geral foi uma defesa muito boa. E eu acho que entrando em 2020, ela tem condições de dar um grande salto. Você tem a linha defensiva muito boa, você tem os irmãos, né, entre aspas, Smith, o Zadarius Smith e o Preston Smith, que foram duas das melhores contratações na última off-season. O Zadarius Smith liderou a NFL em pressões com 93 e pressão, mais do que número de sacks, ele é mais consistente ano após ano, ou seja, um cara ter um número absurdo, liderar a NFL em sacks é menos garantia que ele vai continuar sendo um bom pass rusher do que um cara que lidera a NFL em pressões. Então eu acredito que o Zadarius Smith ele vai continuar sendo... talvez ele não lidere... provavelmente não vai liderar a NFL todos os anos daqui pra frente, os próximos 3, 4 anos, em pressões. Mas eu acho que ele vai continuar sendo um edge rusher de elite. E eu acho que o front seven dos Packers vai ser ótimo. Quanto a isso não tem nenhuma dúvida. Tem o Kenny Clark, chegou o Christian Kirksey e tal. Mas para essa defesa ser espetacular, Bruno, a questão é na secundária, né? Porque se tudo dá certo na secundária, os Packers podem ter a melhor defesa da NFL em 2020. Você tem o Jair Alexander, que ele é um cara... Até separei alguns números aqui do Jair Alexander. Ele é top 10
em índice de recepções contestadas e passes incompletos forçados nas últimas 2 temporadas. E ele foi o segundo jogador que mais forçou passe incompleto em 2019, com 20 passes incompletos forçados. Ele tem potencial para ser grande e para ser tipo top 3 na posição. O Darnell Savage também demonstrou bastante potencial como calouro. Então acho que a questão está na secundária, né, Bruno? Se todo mundo ali, Kevin King, Josh Jackson, jogarem um pouco melhor, o Jair Alexander ser consistentemente o cara que ele é nos melhores momentos, e o Darnell Savage continuar na trajetória que ele demonstrou como calouro, a secundária vai ser ótima e essa defesa dos Packers para mim pode ser a melhor da NFL. Eu acho que é possível. Eu acho que. Ok, a defesa teve um momento de oscilação na última temporada, mas eu acredito que tenha sido um ponto de destaque em alguns jogos, sim. Porque o ataque não conseguia render e a defesa, por muitas vezes, foi o que conseguiu segurar a onda. Né? Teve aquele jogo contra o Bears, por exemplo, que foi teve aquele jogo contra o que Bears, a gente viu junto até, né? Que foi a defesa foi que um segurou. jogo de defesas, né? É. Mas a defesa do Packers foi muito bem. E assim, sobre a secundária, são jogadores jovens, né? E eu acredito que eles tendem a evoluir sim. São jogadores que, assim, eu acho que eles já mostraram potencial e podem fazer mais. Né? Eu gosto muito do Darnell Savage. Eu acho ele muito dinâmico, ele é muito rápido, ele é muito bom leitor de jogadas, pelo que ele já mostrou. Eu aposto num salto bem grande já desse jogador nessa segunda temporada dele. Ele já foi acima da média, cobrindo sim. contra o passe em 2019, ele já foi acima da média, ele também fez jogadas perto da linha de scrimmage, sim, ele é um cara que tem um potencial ali para ser um dos melhores safeties da NFL. Eu gosto muito dele, eu acredito que ele tende a ter uma temporada muito boa. Agora, claro, não dá pra fazer nenhuma avaliação definitiva aqui, a gente tá no dia 4 de julho, a gente tá gravando aqui no sábado, torcer pra não ter nenhuma notícia bombástica aqui. Quer dizer, se teve alguma notícia bombástica no domingo, você já escutou lá no começo do programa, eu coloquei alguma coisa extra lá, que domingo passado aconteceu, né? O programa tava ali na agulha, aí saiu a notícia do Cam Newton no New England Patriots. Mas sua expectativa em geral, Bruno, talvez não o número de vitórias, né? Claro, você vai torcer pro Super Bowl, mas o que você vê como um cenário realista para os Packers em 2020? Obviamente vou torcer pro Super Bowl, sou torcedor, mas sendo realista, eu acredito que o Packers vai ganhar a divisão, porém vai ser eliminado logo no primeiro jogo dos playoffs, porque eu não, assim, eu tô bem pessimista, eu estava bem pessimista, mas aí veio o draft, e aí eu fiquei completamente 100% pessimista para essa temporada. Então, eu acho que, por tudo que, não só o draft, as declarações do Matt LaFleur e da comissão técnica do General Manager pós-draft, me botaram lá embaixo com qualquer tipo de expectativa do Packers para essa temporada. Mas, assim, dentro do que a gente tem, dentro de tudo que a gente já falou da defesa, eu acho que ainda é provável que o Packers ganhe a divisão. Mas deve acontecer a mesma coisa que aconteceu no último ano. A gente vai pegar um time mais forte nos playoffs e vai ser eliminado. Eu tô mais ou menos nessa mesma linha que você. Eu acredito muito mais num salto da defesa do que num salto do ataque, né? Por tudo que a gente já discutiu. E eu acho que os Packers podem ser um time difícil de se enfrentar. Um time com uma defesa muito forte. E que, por mais que o ataque não seja aquele super poderoso, você ainda tem o Aaron Rodgers e você ainda confia. Eu ainda confio no Aaron Rodgers num jogo apertado no final do jogo. Eu ainda confio no Aaron Rodgers mais do que na maioria dos outros quarterbacks, né? Mas quando você começa a enfrentar times com ataques potentes e é muito difícil, né? Foi-se o dia que defesa, como é que é? Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Esses dias acabaram, então eu até acho que os Packers são os favoritos para vencer a NFC Norte. Não sei se vai ser meu palpite, talvez eu arrisque um pouco nessa divisão, quando for dar meus palpites, então, sem spoiler. Mas acho que o Packers é a grande força da divisão e acho que vai depender de mudanças, vai depender de evolução no ataque para conseguir competir com o Saints, com 49ers e acho que até o Seahawks, se evoluir, o Bucks, se for o que a gente espera e tal. Dallas Cowboys eu tenho expectativas altas também, eu não confiaria tanto. Mas, Bruno, vamos passar aqui para as perguntas dos leitores.
Você vai me ajudar aqui a Deixa eu responder as botar aqui a perguntas. Ah, Deixa tá. eu abrir aqui na tela. Pra minha surpresa, eu tenho 1/10 de seguidores no Instagram do que eu tenho no Twitter. E eu recebi mais, acho que não mais, mas eu recebi várias perguntas no Instagram, mais do que eu esperava. Então, muito obrigado a todos no Instagram. Eu não sei, assim, eu tenho algumas noções aí de como promover meu conteúdo no Twitter. Eu não faço a menor ideia como promover no Instagram para conseguir seguidor. Eu lembro que antigamente o pessoal no perfil do Neymar, o pessoal comentava lá, me segue que eu sigo de volta, não sei o que. É o que eu sei de. É o que eu sei que as pessoas faziam para conseguir seguidor no Instagram. Então, você que tá me ouvindo, se você não me segue no Instagram, @cara do esporte, por favor me siga. Não sei como promover. Mas enfim, eu vou tentar. Tem várias perguntas aqui, acho que tem mais de 10. Tem umas Ó, 15. sucesso. Tem umas 15 perguntas aqui que eu separei. Não sei se vai dar pra ler todas, mas eu vou tentar passar, mesmo que seja rápido, passar por todas e vou alternando. Vamos No lá. Instagram, Twitter, Instagram, Twitter. Vamos começar pelo Twitter. Vamos ver aqui. Eu devia ter botado um tipo de ordem mais objetiva, mas eu botei ordem cronológica. Tudo bem. O Rian Moraes, o @Rian Moraes 28, ele perguntou: se o Chris Jones insistir na greve e acabar não jogando a temporada, o Chiefs deixa de ser favorito na AFC? O que você acha, Bruno? Cara, Chris Jones é um jogador fantástico, né? Talvez não, melhor jogador defensivo Com do, sobras. do Chiefs. Mas assim, sinceramente, eu acho que esse favoritismo é difícil de mudar. Porque pra mim não tiraria esse favoritismo, mesmo que ele não jogou na temporada. Eu acho que é uma perda grande, sim, uma perda substancial. Mas assim, se o Mahomes estiver jogando, o Andy Reid ali na sideline, Com, e aí? Vai com, fazer alguma diferença? assim, claro, é melhor ter o Chris Jones do que não ter o Chris Jones. Mas eu não muda pra mim. Eu acho que, assim, por mais que ele seja espetacular, ele é um jogador de interior de linha defensiva. Então ele não tem um impacto tão grande assim em vitórias e derrotas. Ele tem um Exatamente. impacto, claro, mas não é muito grande. E assim, é o que o Bruno falou, o Kansas City Chiefs ele é favorito porque tem o melhor ataque da NFL, o melhor quarterback da NFL, o segundo melhor tight end da NFL, um dos 5 melhores wide receivers da NFL, o melhor play caller da NFL. Tudo que faz o Kansas City Chiefs ser favorito à AFC e com isso ao título, tá no ataque. Então Chris Jones, se ele fizer a greve, eu não muda nada como eu vejo o Kansas City Chiefs. Vamos passar para o Instagram agora. O @Vitor M. Bueno perguntou se o Cairo Santos ainda tem espaço na NFL. A resposta resumida é que não. Ele não tem mais espaço na NFL. Eu não ficaria surpreso se ele conseguir uma vaga num training camp ali para brigar de repente. Mas é muito improvável que o Cairo consiga retomar a carreira dele. A questão do Cairo é que os 3 primeiros anos dele na NFL, principalmente o segundo e terceiro ano, 2014, o ano de rookie dele não foi bom. Mas ele, 2014, 2015, 2016, antes da lesão, ele era um kicker um pouquinho acima da média. Ele era um bom kicker. Depois da lesão, ele se tornou um dos piores kickers da NFL. E se você olha os números aqui, entre kickers que chutaram pelo menos 100 field goals desde 2014, ele tem o terceiro pior aproveitamento, 80,6%. Então, eu não vejo o Cairo Santos com condições mais de jogar na NFL. Ele, pós-lesão, a gente viu ele tendo muita dificuldade com muito touchback. E assim, claro que a gente gostaria de ver o Cairo Santos na liga e tal, mais um brasileiro. Mas sinceramente, eu acho que foi o fim da linha pra ele, a passagem dele pelos Titans. Teve um jogo que ele errou 4 chutes, sendo que um foi bloqueado. Pra mim foi o fim da linha pra ele. E você, Bruno? Acho que é uma posição muito complicada, né? Os caras que jogam, eles não saem dos seus times e jogam até ser a voz aí, né? Uhum. E assim, eu acho muito difícil, eu concordo com você, acho muito difícil ele voltar, ainda mais por causa depois da lesão e depois desses últimos resultados ruins, assim, dele na liga. E assim, seria legal, torceria para que sim, obviamente, o brasileiro. De repente, se você for botar um ponto positivo aí, ele ainda tem idade para isso, mas realmente acho difícil. Ele tem a nossa idade, né? Eu acho que ele é um ano mais novo, né? Caramba. Acho que é isso. Então eu tô bem velho mesmo. Tá velho. Eu acho que ele é de 92, se eu não me engano. Não tenho Caramba. certeza, mas eu acho que ele é de 92.
E assim, se a gente quer torcer. É porque eu acho que tem um fenômeno, porque eu acho que tem muita gente que gosta muito do Kyrie e quer que o Kyrie fique na NFL e tal. Mas aí tem um outro grupo que vai totalmente contra e acha que não, é só porque ele é brasileiro e tal, na verdade ele é péssimo, não sei o que. E é um absurdo, vocês são imparciais, não sei o que. Mas aí eu também acho que é pessoa. Pô, é claro que a gente vai. Que as pessoas vão torcer mais pelo Cairo por ele Normal. ser brasileiro. Isso é normal, né? Eu não vejo problema nenhum nisso. Mas se a gente quiser focar em um brasileiro com chance na NFL hoje, acho que a gente tem que focar mais no Durval lá, que vai passar pelo training camp com os Dolphins. Quem sabe ele consegue uma vaga no elenco. Mas vamos voltar agora para uma pergunta do Twitter. Uma pergunta do Eric Nilo. O quão surpreso você irá ficar se os Cardinals chegarem a uma final de conferência ou até mesmo a um Super Bowl? E aí, Bruno, de 0 a 10, o quão surpreso você ficaria? Cara, assim, o Cardinals é um time que o pessoal tá falando bastante pra essa próxima temporada, né? Sinceramente, falar a linguagem aqui que eu tô na bandwagon deles. Eu acredito no Kyler Murray, eu acredito que ele vai ter um salto. Eu acho que ele já mostrou ser muito promissor na primeira temporada dele. E aí eles fizeram algumas movimentações muito interessantes aí no off-season, né? Tem agora aí um dos melhores wide receivers da liga. Mas assim, a pergunta é final de conferência ou até Super Bowl, né? É. Super Bowl, eu acho difícil. De 0 a 10, 6. Eu achei que você ia falar um número mais alto até. Apesar de eu ter falado isso tudo, eu acho que pra chegar no Super... De repente no final de conferência, seja aumente um pouco mais minha nota pra 7. Mas pra Super Bowl eu acho difícil. Não é o meu palpite. Não vai ser meu palpite. Eu não cairia da cadeira, não ficaria. Assim, Cair da cadeira não. eu não ficaria muito surpreso, mas eu ficaria surpreso. Eu acredito que. Assim, normalmente quando tem esses times que todo mundo acha que vai dar um salto, normalmente demora mais do que um ano, né? Normalmente o salto vem um ano depois do que o que a gente espera. E, assim, os Cardinals têm veteranos, a gente fala deles como de- time. Hã? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. O Cardinals hoje pra você é o que o Browns foi na temporada passada? Eu acho que o Browns, naturalmente, ele recebe um hype maior, né? Por ser os Browns. Mas a expectativa é basicamente a mesma, né? Um time que. Eu até acho que o Baker Mayfield jogou bem melhor como calouro do que o Kyler Murray. Mas o time do Arizona Cardinals, eles têm jogadores experientes. Mas a gente trata ele como um time jovem porque tem peças novas chegando. Tem um head coach que está no segundo ano dele na NFL. Um quarterback que vai para o segundo ano dele na NFL e tal. Então pode ser que demore mais do que as pessoas estão esperando. Por isso eu ficaria surpreso. Os Cardinals na final de conferência eu ficaria bem surpreso. Mas também não seria a maior surpresa. Eu acho que, por exemplo, levando em conta o que a gente via do 49ers na última off-season, claro que eles foram jogando bem ao longo da temporada. E quando eles chegaram no Super Bowl, não era mais uma surpresa porque a gente viu eles jogando bem durante a temporada toda. Mas se você fala, acho que no que a gente esperava do 49ers na off-season e o que eles alcançaram, eu acho que os Cardinals esse ano seria uma surpresa menor. Eu acho que se você volta no tempo para agosto de 2019 eu falo para mim mesmo, ó, o 49ers vai pro Super Bowl, aposta neles. Eu ficaria mais surpreso do que se eu voltasse no tempo agora e falasse, ó, Gabriel, aposta nos Cardinals porque eles vão pro Super Bowl. É. Vamos passar agora para o Instagram, o Daniel Copete. Você não acha que superestima demais o Baker Mayfield? Ele não provou nada na NFL ainda. Então ele perguntou especificamente para mim, Bruno, então eu vou responder. Eu achei que foi especialmente você. Calhou que eu tô com a camisa do Cleveland Browns agora aqui, né, pra quem tá assistindo o vídeo. Provavelmente por causa do seu top 32 de quarterbacks, né? Foi um dos pontos até que o Caio discordou também da lista da posição do Baker Mayfield. Se eu não me engano, ele tava em 13º, mas ele tava ali naquele terceiro grupo, né? Quarto grupo, se eu não me engano. Mas ele... Eu não acho que eu tô superestimando o Baker Mayfield, não. Ele teve uma temporada de calouro, que foi uma das melhores temporadas de calouro recente na NFL. Ele jogou de verdade muito bem. Eu não acho que ele é inocente pelo que aconteceu em 2019, até porque ele foi uma das pessoas dentro do Cleveland Browns que queria o Freddie Kitchens.
Mas eu acho que os problemas na posição de tackle, o Freddie Kitchen ser um dos piores head coaches que já trabalharam na história da NFL, e o fato dele, o encaixe dele com o Odell Beckham foi péssimo, eles não se entendiam, muito por causa da comissão técnica, então acho que tudo deu errado ao redor dele. E eu acredito que ele pode, em 2020, retomar a trajetória dele que ele mostrou em 2018, até porque eu confio no trabalho do Kevin Stefanski. Então, respondendo a pergunta do Daniel, não, eu não acho que eu superestimo o Baker Mayfield. Bruno, como você vê o Baker Mayfield e você acha que eu superestimo o Baker Mayfield? Não, sabe o que eu acho? Eu acho que o pessoal colocou ele num nível muito. Colocou ele muito lá embaixo depois da última temporada, Concordo. de forma, na minha opinião, exagerada. Justamente por causa disso tudo que você já falou. Mas eu acho que estão exagerando. A temporada dele como de rookie foi espetacular. Eu acho que ele. Eu acho que é o contrário, o pessoal está subestimando um pouco o Baker Mayfield no momento. Concordo. De repente, essa pessoa que perguntou olhou vários outros rankings e viu o Baker Mayfield lá para baixo e viu você colocando em uma posição mais acima, mas eu acho que, sinceramente, eu tô com uma expectativa boa para ele dar justamente dele se encaixar mais no esquema com os wide receivers que a gente tem. Não só o Odell Beckham, a gente tem o... A gente? Virou todo do Browns. Era simpatizo com o Browns, mas o outro wide receiver que me fugiu o nome que Jarvis também Landry. é o Parça lá. O Jarvis Landry. Então, assim, pode ser que seja o Browns é aquele time que você até fez um podcast sobre isso, né? Que ele é muito 880, né? Então, pode ser que seja uma catástrofe, mas eu tô mais pro lado positivo. Pro Baker Mayfield e pro Browns. Eu também. Assim, a gente tá falando de Cardinals. Se você me perguntasse, Gabriel, qual time que você acha que vai ser melhor em 2020? Arizona Cardinals ou Cleveland Browns? Eu apostaria no Cleveland Browns. Eles consertaram as posições no papel, claro, na prática a gente vai ver, mas eles consertaram as posições de tackle. E o draft foi muito bom, né? O draft foi bom, verdade. E aquele salto do quarterback do ano 1 pro ano 2, eu acho que o do Baker Mayfield pode ser ano 1 pro ano 3, né? Pagando o ano 2. Pode ser que, assim, tomara que não, né? Mas pode ser que a gente... Pode ser que seja aquele salto mesmo, né? Pode ser que a gente tenha visto um ano ser desperdiçado da vida do Baker Mayfield em 2019. E, de novo, não tô absolvendo ele totalmente, mas eu acho que é justo. Ele tem motivo aí pra se defender. Voltando pro Twitter, Bruno, o @JoséGomes_37, ele que participou do Game Show, cara do Esporte Game Show, ele perguntou quais jogadores são subestimados aqui no Brasil, mas não nos Estados Unidos. Eu te mandei as perguntas antes da gente gravar. Você conseguiu pensar em algum? Cara, eu achei bem interessante essa pergunta. Eu nunca parei pra pensar nisso. Não sei se você vai concordar, mas pensando um pouco, me vieram dois jogadores em mente. Um que é um pouco... Eu vou explicar. O primeiro que me veio em mente foi o Matt Ryan. Eu acho que talvez ele... talvez tanto lá quanto aqui ele seja subestimado. Mas acho que mais aqui mesmo. Mas aqui eu acho que lá ele tem mais crédito, lá pela história que ele já construiu com o Arizona Falcons. E eu acho que aqui Atlanta Falcons. ficou com o Atlanta Falcons. E eu acho que aqui ficou muito marcado aquele Super Bowl. Aqui é Matt Ryan, o resto do sobrenome dele é 28-3. Então eu acho que foi o primeiro jogador que me veio em... Na verdade foi o único jogador que me veio em mente para essa pergunta. E um outro jogador que me veio em mente também, mas talvez ele seja o jogador que mais divida opiniões da história da NFL, que é o Dak Prescott. Mas eu acho que lá também acontece isso lá também. Subestimam ele lá, tanto lá quanto aqui. Mas pensando um pouco, eu acho que aqui no Brasil ele seja mais subestimado ainda do que deveria. O Dak Prescott, ele realmente é um cara que divide opiniões. Não tem muita gente no meio termo com o Dak Prescott, né? Tem muita gente que vê um grande talento, os melhores quarterbacks da NFL e uns que veem ele como péssimo. Mas eu acho que essa divisão ocorre nos Estados Unidos também, né? Eu não acho que tem aqui, mas não acho que é só aqui. Acho que o Matt Ryan, a diferença é bem grande. Eu acho que o Matt Ryan ele é subestimado nos Estados Unidos, mas menos do que aqui. Eu separei 4 nomes, eu quero saber o que você acha. O primeiro, o Carson Wentz. Eu acho que o Carson Wentz, você acompanhando a imprensa americana no Twitter,
ele é visto com mais, não digo nem respeito, mas colocam ele num patamar acima, um patamar mais alto do que em geral os fãs brasileiros aqui de NFL. Eu coloquei o Nick Chubb do Cleveland Browns, que eu não sei se tem muita gente aqui que lembra do Nick Chubb quando a gente fala de melhores running backs da NFL, e ele jogou como tal no ano passado. Sim. E o problema do Nick Chubb é que ele é um cara que é daquele corte seco e tal, e ele não é aquele cara muito liso, ele não é um recebedor espetacular, então ele não faz aquelas coisas que são mais vistosas, na hora de ver um highlight. Mas eu acho que o Nick Chubb, ele com certeza é um dos 5 melhores running backs da NFL. Não sei se o público aqui no Brasil já tem ele nessa estima. Um cara que eu acho que muito é por causa da lesão no ano passado, ele demorou até começar a jogar na última temporada, mas o Derwin James, safety dos Chargers, eu acho que ele saudável, ele é um dos melhores defensores da NFL. E pra mim, ele saudável, jogando o seu melhor, ele é melhor do que o Jamal Adams, que eu acho que são os 2 melhores safeties da NFL, até um pouco destacado. E eu sinto que existe esse respeito por parte dos especialistas lá nos Estados Unidos, mas eu não sei se aqui no público, assim, por exemplo, você, Bruno, quando você começa a falar de melhores defensores da NFL, o Derwin James é um nome que te vem à cabeça? Não. Mas eu não acho ele melhor do que o Jamal Adams, mas com certeza ele saudável, ele é um dos melhores safeties da NFL. De repente, um se é um bom nome pra machuca, um fica enchendo o saco pra ser trocado, né? Então acaba tá equiparando. no mesmo, né? E o último que eu coloquei foi o Calais Campbell do... Não sei. Por quê? Pô, eu acho ele espetacular. Mas você vê no Twitter o pessoal falando sobre o Calais Campbell? O pessoal falou recentemente só por causa da troca agora, né? Mas, realmente... Assim, ele é subestimado nos Estados Unidos porque ele foi trocado por uma escolha de 5ª rodada, né? Por mais que ele seja um veterano. Mas o Calais Campbell... Melhor troca. O Calais Campbell esteve em campo... Eu tenho quase... Ele não é tão velho ainda? Ele é velho, sim. E você vai saber como ele é velho agora. Eu tenho 90... Quantos anos ele tá? Ele jogou o Super Bowl 43, cara. Caraca, eu não pensei que ele tivesse, sei lá, uns 33. O primeiro jogo de futebol americano que eu e o Bruno assistimos, ele tem 33 anos mesmo. Vai fazer 34. Não é tão velho assim. Ele entrou na NFL, eu quero confirmar 100% que agora eu posso ter falado uma grande besteira, mas eu tenho quase certeza que ele estava em campo no Super Bowl 43. Minha internet tá péssima, tá demorando muito pra Mas carregar. sobre os nomes que você falou, eu achei bem interessante. Tanto o Carson Wentz quanto o Nick Chubb também. Eu, pensando aqui, concordo bastante com esses jogadores. Talvez o Nick Chubb, como você falou, não seja um jogador tão vistoso assim, e a galera não lembra dele na hora que vai pensar dos melhores running backs da NFL, e ele é atualmente um dos melhores running backs da NFL. E o Carson Wentz, cara, aqui no Brasil, realmente o pessoal subestima um pouco ele. Tem várias questões aí que envolvem ele, né, de lesões e como fisicamente ele vai estar, mas ele é um jogador de um talento incrível, na minha opinião. O Bruno mostrou muita categoria, muito profissionalismo, muita experiência aí enrolando enquanto eu procurava aqui o Calais Campbell. Ele realmente era calouro naquele Super Bowl. Ele foi draftado na 2ª rodada de 2008. 2008, cara. Eu lembro que ele era aquele jogador meio de trabalho sujo. Ele teve um 2016 fantástico. Assinou um bom contrato com o Jacksonville Jaguars na Free Agency. Teve 3 anos espetaculares com o Jacksonville Jaguars. E agora foi trocado por quase nada, uma escolha de 5ª rodada pro Baltimore Ravens. O que acontece com o Jaguars? Eu acho que ele é um dos melhores jogadores de linha defensiva da NFL. E não sei se ele tem esse reconhecimento aqui no Brasil. Aqui. Sim. Vamos passar um pouquinho mais rápido por outras perguntas. Vai lá. O @LC Tomás. Qual o jogador mais divertido de se assistir na NFL? Eu tenho uma resposta bem direta para isso. Mahomes. Para mim é Deshaun Watson. Pra mim é Mahomes. Mas o Deshaun Watson também é sensacional. É porque eu acho que o Deshaun Watson corre um pouco mais com a bola. E eu acho que é bem divertido. Assim, os dois são espetaculares. Mas o meu jogador da NFL favorito hoje é o Deshaun Watson. Vamos ver aqui.
Você acha que a NFL pode diminuir as datas e fazer algo tipo que a Major League Soccer vai fazer, que é o @FWesleyPS? Não, eu acho que vai ser assim, se a NFL precisar cortar a temporada regular, vai ser porque a segunda onda, na verdade, foi um tsunami. E assim, a NFL ela tem mais sangue nos olhos que a NBA. Ela vai jogar, ela vai forçar muito a barra para jogar. E se tiver que cortar a temporada regular, é porque muita coisa deu errado. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que pode ser que de repente as duas primeiras rodadas sejam adiadas e o Super Bowl, em vez do primeiro domingo de fevereiro, seja no terceiro domingo de fevereiro. Mas eu não consigo ver assim, no cenário atual, eu não consigo ver a NFL não jogando 16 jogos. Eu também acho que não. A menos que realmente aconteça um segundo boom aí do Covid, mas acho bem difícil. Vamos voltar agora aqui pro Instagram. Vamos ver uma pergunta legal aqui. O @Henrique Assunção perguntou: o Joe Burrow entra na liga mais pronto que o Kyler Murray e o Baker Mayfield? O que você acha, Bruno? Aliás, a gente tem que fazer aqui a gente tem que falar aqui. O Joe Burrow ajudou a gente a ganhar um bom dinheirinho lá com a vitória dele na final do college. Mas aí, como é que você vê esses três comparando? Pergunta legal. Não, eu acho que ele. Não sei se o Gabriel vai concordar comigo. O Gabriel tem mais propriedade para falar, mas eu acho que ele entra em condições melhores. Um time um pouco mais preparado, de repente, do que. Principalmente o Baker Mayfield entrou, apesar dele ter tido uma temporada espetacular de início. O Cardinals no ano de 2018 era tenebroso também. Já comparado com o Murray, o Cardinals. Eu vi até uma matéria falando que aquele Cardinals foi o pior time aí foi um dos piores. Acho que foi o Football Outsiders, né, da ESPN. Acho que foi eleito o pior ataque da NFL na última década, os Cardinals de 2018. Então eu acho que de repente o Burrow vai entrar com uma condição melhor. Mas eu não acho que ele entra mais pronto do que um jogador que já está no terceiro ano e um jogador que está no segundo ano. Ele se comparando com os anos de rookie do Kyler Murray e do Baker Mayfield. Eu faria o ranking, eu colocaria Baker Mayfield 1, levando em consideração o jogador. Eu colocaria Baker Mayfield 1. Eu sou tão especialista em jogadores vindo do college, mas... Eu também não. Eu acho que se eu fosse dizer quem vai ser melhor, eu diria o Burrow. Não sei. Sinceramente, aí já acho que é outra pergunta. Aí que eu não me preparei. Até acho que o Joe Burrow tem um talento gigantesco. Mas enfim, eu acho que o Baker Mayfield a gente não esperava. Mas como calor, ele já mostrou tá bem avançado. Como calor na pré-temporada, ele mostrou tá bem avançado. E a gente viu o que ele fez em campo em 2018. Então eu coloco ele número 1. Eu coloco o Joe Burrow número 2. Pelo simples motivo de que o Kyler Murray, ele jogou bem como calouro, mas é aquilo que a gente já discutiu em outros programas. Ele não teve tanta produção. Ele mostrou muita promessa, mas não tanta produção. E a gente tinha várias questões quanto esquema, e ele se adaptando se adaptando à velocidade do jogo como um quarterback móvel, e o fato da estatura dele mais baixa. Então tinha mais questões para ele se preparar, ainda mais entrando num time, como a gente falou, um dos piores ataques aí da história recente da NFL. Então acho que o Joe Burrow, por vir de um estilo mais parecido com o que se joga na NFL, eu colocaria ele número 2. Assim, eu acho que tem um argumento. É porque o Baker Mayfield, ele... Obviamente, ele vem do basicamente o mesmo esquema do Kyler Murray. Então, mas o Baker Mayfield mostrou bem cedo, mostrou na pré-temporada já, que ele era mais avançado do que a gente esperava. O Joe Burrow, ele ainda não mostrou nada porque ele não teve OTAs, não que o OTAs conte, mas não teve ainda a pré-temporada pra gente comparar e tal. Mas eu acho que tem um argumento bom pro Joe Burrow ser o número 1. Mas o Kyler Murray e o Baker Mayfield, por exemplo, tem mais anos jogando bem no college do que o Joe Burrow. O Joe Burrow teve um ano espetacular, mas antes disso nada. Mas enfim, respondeu mais ou menos aí a sua pergunta. Eu vou ficar aqui no Instagram, que é uma pergunta que eu gosto, que eu gostei, que é o @RaidersBR. Por que ninguém consegue explicar de maneira sucinta se o Derek Carr é um franchise quarterback ou não? O que você acha, Bruno? Caramba. Bom, você que é o especialista aí aqui, né? Mas, não sei. Pra mim, hoje em dia, Raiders BR, por favor, não me... Provavelmente um torcedor do Raiders, mas eu não acho o Derek Carr, apesar da temporada do Raiders, um QB tão confiável.
Eu acho que é um cara que, ok, com um bom time à sua volta, talvez possa levar a ter bons resultados. Mas eu não vejo mais do que isso nele, não. Então, para responder a pergunta, ele quer que a gente responda de forma Se é ou sucinta. não um franchise. Cara, pra mim, não. Mas eu não sei, eu realmente. Eu me enquadro no que ele perguntou. Por que ninguém consegue explicar? Então, eu tenho a resposta. Por que ninguém Vai lá, tu. consegue explicar? Porque o Derek Carr tá logo na linha. E ele tá logo ali na linha do franchise quarterback pra cima, não é franchise quarterback pra baixo. Tá, mas pra você, é ou não é? Mas não é a pergunta dele, calma. Não é, ele perguntou por que ninguém consegue explicar de maneira sucinta. E eu expliquei. Porque o Derek Carr tá logo ali na linha. Certo, não. Tem Faz um, sentido. tem Faz muito sentido. um especialista ali, um podcaster e colunista do site da NFL, que é o Chris Wessling. Ele criou o termo que é a Dalton Scale, que era o Andy Dalton, que a gente sabe que ele é quarterback bem mediano, que Belo termo. é basicamente o quarterback melhor que o Andy Dalton era um franchise quarterback. O quarterback pior do que o Andy Dalton, ele não era um franchise quarterback e o time precisava procurar um novo quarterback. Hoje, eu acho que o Derek Carr ocupa esse espaço que era do Andy Dalton. Ele tá na minha lista em 18º, bem ali no meio. E eu até acho que ele tem um teto um pouco maior do que o Andy Dalton. Porque o Andy Dalton teve anos bons, jogou vários anos seguidos em playoff. Teve ano que o pessoal falava dele para MVP até, que eu achava exagero, mas teve essa discussão. Assim como teve pro Derek Carr. Quando o ataque dos Raiders tinha uma excelente linha ofensiva, talvez a melhor da NFL, tinha uma grande dupla de wide receivers no Crabtree e no Amari Cooper, o Derek Carr jogou em altíssimo nível. Ele se machucou, os Raiders tiveram dificuldade sem ele e perderam nos playoffs. Mas o Derek Carr tem essa capacidade. Mas o Derek Carr, pra mim, ele vai jogar tão bem quanto o time ao redor dele permita. Se o time dele ao redor dele não é bom, ele começa só passe curto, só passe ali perto da linha de scrimmage, ele achata seu ataque e eu acho que ele é um franchise quarterback. Eu acho que dá pra ganhar com o Derek Carr. Mas você tem uma margem de erro bem menor, porque ele não vai elevar o time ao redor dele, ele precisa estar tudo perfeito ao redor dele. E respondendo diretamente a pergunta, eu acho que é porque é difícil fazer essa definição, porque o Derek Carr tá logo ali na linha. Não acho que você olhar aqui, por exemplo, aqui no meu ranking, tá acima dele o Kyler Murray, que não é de comparação um pouco complicada porque ele é jovem, e logo abaixo o Jared Goff, que também é um pouco jovem. Então, eu acho que o Derek Carr tá logo ali na linha. Ele tá. Eu não acho que os Raiders precisam ativamente, desesperadamente procurar um novo quarterback, se desfazer dele, mas também ele não é um cara que vai liderar os Raiders a um título. Mais algumas aqui só pra gente fechar, que ficou até um pouquinho mais longo do que eu esperava. Vamos ver. O Daniel Fernandes fez uma pergunta, o @DAFEBRI, que era sobre o Packers. E a gente já falou bastante sobre os Packers. Então, Daniel, eu recebi sua pergunta, mas aí a gente já falou bastante sobre o Packers. Bruno, o @VStetter perguntou: até onde vocês acham que os Chargers podem chegar? Cara, eu tô em baixa com o Chargers para essa temporada. Não sei. Talvez para um futuro. Eu acho que eles não foram tão agressivos quanto a gente gostaria que eles fossem, né, na pós-temporada, principalmente no draft. Na off-season, né? O Tyrell Taylor, ele não é um QB que eu confio, e eu acho que o Justin Herbert, no mínimo, ele ainda é muito cru para jogar logo de cara na NFL. Então, eu não tô. Eu acho que. Agora com essas novas regras, né? Não duvido nada, mas eu acho que é possível que o Chargers não consiga ir para pós-temporada. É uma pena, porque eles têm um elenco muito talentoso. E eu tô com você, eu não tô muito em alta com os Chargers, porque eu acho que você ter o Tyrell Taylor e eventualmente o Justin Herbert limita muito o que você pode fazer no ataque. Eles têm tudo para ter uma das melhores defesas da NFL, mas Sim. com um ataque tão limitado, eu acho que, assim, A secundária é muito boa. acho que o melhor cenário possível para eles é conseguir uma vaga no wild card e ser trucidado ali no primeiro fim de semana por um time com um quarterback competente. Eu não vejo mais do que isso. E é uma pena. Eu achava que era um dos times. Claro, eles foram atrás do Brady, não conseguiu. Mas é um time que deveria ter ido atrás do Winston, deveria ter ido atrás do
do Cam Newton. Deveria ter ido atrás até do Andy Dalton, na minha opinião. Deveria ter subido no draft. Poderia ter subido no draft pelo Tua. Então, não gostei muito dessa reta final da off-season dos Chargers. Pra gente encerrar, uma pergunta do @FBCalmon. E é uma boa pergunta pro Bruno responder, porque ele é o fã número 1 desse jogador, mesmo não sendo do time dele. O Dak Prescott quer mais de 40 milhões por temporada. Você acha que Dallas deve aceitar? Eu acho ele superestimado. Aí é a opinião dele. Ele acha o Dak Prescott superestimado. Como é que você vê essa negociação aí, Bruno? É uma negociação complicada. Eu fico pensando, o que você acha? Se rolar esse contrato de 40 milhões, quanto que deve sair um contrato pro Mahomes, né? Então, é complicado porque é possível, e diria não só possível, mas diria provável, que a gente tenha em 2021 um cap drasticamente menor. Por causa da queda de rendimento por causa do Covid, né? Sim. Os times vão deixar de faturar bilhões sem ingresso, sem restaurante no estádio, tudo. Várias coisas. Então pode ser. Pode ser que o Mahomes ganhe menos do que o Dak Prescott? Aí não, mas. Aí nem tanto, né? Mas é muita incerteza, né? Tem muita incerteza seguida. Os caras que vão entrar, que vão ser free agents em 2021, eles têm motivo para estarem bem preocupados, né? Porque pode ser que o cap seja, sei lá. A NFL deveria, mesmo que. A NFL deveria engolir essa perda em 2021 e manter o cap no mesmo patamar, o que eu acho que vai acabar acontecendo. Mas se eles forem pela linha da lei ali da CBA, os times vão ter menos dinheiro para investir. E aí como é que fica o Mahomes e o Dak Prescott se ele jogar com a franchise tag? Como é que fica lá em 2021? Então é complicado. Dito isso, presumindo um mundo normal, o Dallas Cowboys deveria pagar o Dak Prescott. E se ele está pedindo 40 milhões de dólares, eu acho que você pode sempre negociar, mas você deixar de acertar um contrato com ele por 2 milhões para mais, 2 milhões para menos, eu acho besteira. E parece que o que está pegando mais agora, nesse momento, seria a duração do contrato. O Dak Prescott estaria querendo um contrato um pouco mais curto, o Dallas Cowboys queria um contrato um pouco mais longo, mas o Dallas Cowboys precisa fazer uma força para acertar esse contrato, porque eu vejo da seguinte forma: o Dak Prescott já teve momentos que ele jogou em altíssimo nível na carreira. Se você fecha esse contrato, 40 milhões por temporada, você fecha esse contrato com ele e ele joga como nos melhores momentos da última temporada, vale a pena. Se ele não joga como ele jogou nos melhores momentos, se ele joga no cara que oscilou para baixo em 2017, em 2018 e no final de 2019, não vale a pena. Mas se você deixar de pagar o Dak Prescott por esse medo, você perde a oportunidade de, se ele oscilar para cima, você ter um excelente quarterback. Se você paga ele e ele é um quarterback ruim, você vai esperar até dar o momento que você vai poder sair do contrato dele e você vai procurar um novo quarterback. Agora, se por causa de 2, 3 milhões de dólares você não paga o Dak Prescott e deixa ele sair, você vai estar atrás de outro quarterback. Então, se você não pagar o Dak Prescott, você vai estar 2 anos antes procurando um quarterback e não tem nenhuma garantia que você vai encontrar no draft. Tem time que fica 10, 15, 20 anos procurando um quarterback. Então é uma aposta que eu faria. Pago o que o Dak Prescott quer. Se ele jogar em alto nível, com um ataque muito bom ao redor dele, com o Mike McCarthy, com o Kellen Moore ainda como coordenador ofensivo, ótimo. Se ele jogar em baixo nível, paciência, você vai engolir o dinheiro que tem que engolir. Você espera até poder se desfazer dele, trocar e cortar e tal. E aí você começa a procurar um novo quarterback. Eu acho que você não correr esse risco, você está abrindo mão de possivelmente um cara que já mostrou em vários momentos na NFL que pode jogar em altíssimo nível. Eu concordo completamente, né? É a posição mais importante do jogo, né? Eu acho que ele é um QB realmente, um jogador que divide muitas opiniões e de repente na verdade eu acho ele subestimado, eu discordo um pouco da pessoa que fez a pergunta. E assim, ele vai ter aí uma temporada com talvez o melhor corpo de recebedores da NFL. E vamos ver, né? São muitos jogadores muitos jogadores bons. E eu acho que, não sei, eu pagaria hoje, agora, os 40 milhões para ele. Do seu bolso.
Se eu tiver. Pagar pra jogar Acho que pagar pra jogar no se eu nosso for- time lá do amistoso, né, Bruno? se eu fosse o dono do Dallas Cowboys, né? Pra pagar pra jogar pelo Spartans, né? Bruno que, É. personagem importante do documentário, pra quem não escutou. Vamos encerrar falando um pouquinho do documentário, Bruno? Uhum. Começo da Vai pandemia, lá. parece que foi 6 meses atrás, né? Aliás, parece que foi, sei lá, 10 anos atrás que saiu É verdade. o podcast, isso foi em março. O Bruno, eu era o fullback, o Bruno era o running back. E foi bem legal relembrar, né, Bruno, aquelas histórias. Eu me diverti fazendo, eu me diverti e eu fiquei bem satisfeito com o produto Foi. final. Achei que foi muito legal. Bastante nostálgico pra gente, né? Uma coisa que aconteceu já há bastante tempo. Se 10 a gente for anos. parar pra pensar, em 10 anos. Caramba, a gente tá muito velho mesmo. Pra quem Mas. tá escutando e não sabe, né, que começou a escutar de repente no último mês o podcast, eu lancei um documentário, né, o que é sobre o pior jogo de futebol americano de todos os tempos, que foi o nosso time, o Spartans, Copacabana Spartans, jogou um amistoso contra o Teresópolis Rockers, e a história é muito legal, deu tudo errado, e a gente achava que ia destruir o outro time, e a gente estava super cheio de soberba, Quase teve e briga. quase teve briga, e eu talvez sim, talvez não tenha sido um dos principais responsáveis pelo jogo pegar fogo. Mas a história é muito divertida, uma história de tempos mais inocentes do futebol americano aqui do Brasil. Então recomendo. É só você olhar lá no feed, que é Vale a pena março. escutar. Vale a pena escutar, bem produzido, várias entrevistas. Vale a pena escutar. O Bruno, como eu falei, ele era o running back, eu era o fullback. E o Vitor dos Santos, que participa, volta várias vezes aqui também. Ele era o quarterback do time, lançou. Ele lançou Grande atuação do Vitor. quatro Grande interceptações ou atuação. 5? Até hoje, o Vitor, cada dia ele diminui uma interceptação dele, né? Mas eu acho que foram 4. Eu acho que Eu foram acho que 4. Não, aqui a gente de vez em quando a gente provoca e fala que são 5 e ele fica meio puto. Pra ele a gente fala que foi 5. Mas eu acho que foram 4 mesmo. E por exemplo, uma das histórias que a gente conta no podcast é que ele foi colocado pra jogar como quarterback. Ele era wide receiver. Aí teve durante um treino, ele recebeu um passe. Aí passou a bola de volta pro quarterback. E o nosso head coach achou que ele passou a bola bem e botou ele pra jogar de quarterback quando o quarterback do nosso time sumiu. Então era esse nível aí de produção do nosso time. Mas Bruno, muito obrigado pela sua participação no podcast. E até Valeu. a próxima. Valeu. Um abraço, até a próxima. Bem, é isso. Esse foi o podcast Cara dos Esportes. O programa volta na quarta-feira com mais uma edição do podcast Cara dos Esportes. Vou ser bem sincero, não defini o tema ainda. Se você tiver alguma sugestão, eu tenho algumas coisas aqui que eu tô pensando, mas se tiver alguma sugestão boa, pode mandar por DM lá no Twitter. Eu sempre leio as minhas DMs e a DM tá sempre aberta lá. Eu recebi várias com as perguntas. Eu respondo 80% das DMs ali que eu recebo. Tem algumas ali que pode ser que eu ignore, mas pode mandar DM, que DM legal, sempre respondo, sempre interajo. E com sugestão para podcast, melhor ainda. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!